Amazonas TV. Oferecimento: Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. O quadro ficou sabendo da notícia que não ia ter médico. Entendeu? O povão aí esperando. Confusão no Hospital Adriano Jorge por causa de atendimento. Pacientes que aguardavam a senha foram surpreendidos com a notícia do cancelamento de consultas e exames na unidade. Quando cheguei aqui 3 horas da madrugada, eu pego um não, entendeu? Eles pegam, diz que não vão agendar. Que não tem ficha, não tem nada, né, pra eles dar pra gente, né? Aqui no estúdio, o diretor do hospital vai falar sobre essa situação. No giro de polícia, a prisão de 2 homens acusados de comercializar droga na Zona Leste. Uma mulher também foi presa após ser flagrada vendendo entorpecente no Jorge Teixeira 3. Nossos repórteres voltam ao terminal de desembarque da Panair e mais uma vez registram o desperdício de peixe. Em Tabatinga, moradores contam com o apoio de bombeiros colombianos para combater incêndios. Você vai conhecer a história de uma mãe que não consegue atendimento para o tratamento da alergia do filho de 11 anos. No Comida de Boteco, aprenda a fazer a linguiça de pernil com farofa. É mais um petisco no concurso de gastronomia. Tem ainda Festival Amazonas de Ópera com o espetáculo Um Baile de Máscaras no Teatro Amazonas. Tudo isso e muito mais agora no Amazonas TV. Boa tarde. A gente começa essa edição com a confusão que ocorreu hoje cedo no Hospital Adriano Jorge por causa do atendimento. Pacientes que aguardavam pela distribuição de senhas foram surpreendidos com a notícia do cancelamento de consultas e exames. Acompanhe mais detalhes na reportagem. O clima no Hospital Adriano Jorge nesta madrugada estava assim. Aqui a gente deixa o telefone, deixa. Pacientes e parentes chegaram na noite de terça-feira e pernoitaram para tentar agendar consultas e exames na manhã desta quarta, mas foram surpreendidos com um aviso de última hora, feito pelo vigilante. Não vai ter agendamento hoje, não, né? Vai não. Vai não, né? Mas ele não pode falar não, mas eu posso. Não comunicaram por que não? Foram comunicar a gente já meia-noite aí. Tinha um povão aí esperando. Não pode abrir nem as grades para eles entrarem. 5h30. Olha, o pessoal pode entrar normalmente. 5h30 pode entrar. O bombeiro hidráulico Eusébiton Alves foi um dos pacientes surpreendidos com a notícia. Ele está afastado há 4 meses do trabalho por causa de um trauma no braço e precisa de um laudo de um ortopedista para apresentar no emprego. Ele foi ao hospital tentar marcar a consulta. Eu cheguei desde 8 horas da noite aqui, entendeu? E a gente fica aqui fora aqui até mais ou menos 1 hora, entendeu? Correndo o risco, porque passa galeroso aqui, entendeu? A pessoa arriscada assalta a gente. E eu chego aqui tentando marcar um agendamento e não consigo, entendeu? O agente de serviço Antônio Santos Souza fraturou o tornozelo e foi ao Adriano Jorge tentar agendar um retorno com um médico ortopedista. Mas também ficou revoltado com a falta de aviso antecipado. Rapaz, eu tô com meu tornozelo quebrado, né? Aí eu vim para marcar um retorno, porque eu já fiz exame de sangue, né? Para marcar o retorno para poder fazer a operação no meu pé, né? E aí disse que não tem ficha, não tem nada, né? Para eles dar pra gente, né? Aí não sei nem o que a gente vai fazer aqui, né? A revolta também tomou conta da dona de casa Maria de Fátima Gomes. Ela reclama dos gastos que vem tendo para conseguir marcar consulta com especialistas. Esses dias todo dia eu pago táxi, R$30 de táxi para vir me deixar aqui de madrugada. Aí eu vim hoje, quando cheguei aqui 3 horas da madrugada, eu pego um não, entendeu? Eles pegam, diz que não vão agendar, entendeu? Eu não tenho marido, eu sou só. Eu tenho que pegar um táxi para mim vir, chega aqui os galerosos aí, tempo de assaltar a gente. O vigilante da portaria não permitia a entrada das pessoas no hospital e não sabia os motivos do cancelamento. E ainda nesta edição, o diretor do Hospital Adriano Jorge vai estar aqui no Amazonas TV para explicar essa situação.
Uma mulher suspeita de tráfico de drogas é presa na zona leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, ela foi flagrada recebendo dinheiro de uma venda de entorpecentes no momento em que foi detida. Mas o suspeito que entregou o dinheiro conseguiu escapar. Além do dinheiro, foram apreendidos também trouxinhas de pasta base e de maconha. Ela foi autuada pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Tráfico de drogas também no João Paulo, na Zona Leste. Uma denúncia anônima levou a polícia a prender 2 homens por suspeita de tráfico de drogas. Segundo as investigações, o local funcionava como um ponto de venda de entorpecentes. Um dos suspeitos foi abordado e preso pela polícia. O outro tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi preso logo em seguida. Além da droga, foram apreendidos com os suspeitos um revólver e várias munições. Os 2 foram presos, ouvidos no 30º Distrito Integrado de Polícia e foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Há 2 meses, parte da ponte localizada no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, começou a ceder. Segundo os moradores, esta é a 3ª vez que o acesso à ponte fica comprometido. Os comerciantes estão tendo até prejuízos. Por causa do risco de desabamento, o Detran interditou o local. Dentes de dragão foram colocados na estrada. Há 2 meses, parte da ponte começou a ceder. Apenas as motos conseguem passar pelo local. Como não há placas indicando o fechamento da via, muitos motoristas tentam utilizar a passagem pela ponte. Só descobrem o problema quando chegam neste ponto da via. E não botam uma placa avisando, nem lá aqui, nem lá em cima, nada, não fazem nada disso. Então, que de respeito é esse com nós aqui? Comerciantes reclamam que os negócios estão sendo prejudicados por causa deste problema. Prejudicou e muito. Não prejudicou só eu, prejudicou meus companheiros, meus vizinhos e outros. Os que pessoal tem empresa, tem fábrica, tem tudo aqui no Tarumã. A comunidade já fez várias reclamações, mas nada foi feito. Ninguém fala nada, ninguém diz nada, a gente não sabe a quem recorrer. Esta moradora reclama que os filhos precisam andar um longo trajeto até conseguir uma condução. Elas estão indo a pé pro colégio, né? Porque tá com essas barreiras aí, tá até difícil para as crianças irem pro colégio, porque às vezes ela passa por aquele buraco ali. Teve uma filha minha que caiu ali naquele buraco. Ela ia passando, escorregou, ela voltou para casa, porque às vezes é difícil passar pelo lado, é moto, fica passando, trançando as crianças com moto, né? A secretária de Infraestrutura do Estado, Valdívia Alencar, determinou o início imediato de uma ação emergencial para garantir que a ponte não desabe. Enquanto isso, a obra não se inicia, quer dizer, a duplicação da estrada lá do Tarumã. Enquanto isso, a secretária informou também que essa obra já está em processo de licitação e que essa ponte será trocada por uma estrutura em galeria, bem mais segura e duradoura. A secretaria também informou que só não sabe quando é que essa obra vai começar. Ainda nessa edição você vai conhecer mais um petisco do concurso Comida de Boteco, a linguiça de pernil com farofa maluca e o desperdício de peixe na Feira da Panair. E o drama de uma mãe que luta para conseguir tratamento para a alergia do filho. Mais detalhes sobre esse assunto depois do intervalo. Agora o Fala Comunidade, que essa semana trata de educação. Em Barreirinha, as aulas do maternal ainda não começaram. Os pais temem que os filhos sejam prejudicados com o aprendizado. A dona de casa, Elisane Pontes, é mãe de Cauê, de 5 anos, que está no último ano do jardim. Ela está preocupada porque o ano letivo do filho não começou. A creche onde ele fica está em reforma desde o início de março. Muita preocupação aí, também ele precisa ir para a escola, porque em primeiro lugar, apesar de a família dar um incentivo na educação, mas ele precisa também interagir com as crianças na escola, com os professores. Eu creio que ele com certeza tem que ir para a escola o mais breve possível. Cauê diz que está com saudade dos colegas. Com saudade já da tua professora, dos teus colegas? Tô, emendava, escrevia, pintava, brincava.
De acordo com a Secretaria de Educação de Barreirinha, as 2 creches que estão em construção vão atender 500 alunos de 0 a 5 anos de idade. Já no programa Mais Educação, 3.000 alunos da rede municipal estão sendo atendidos. Com a construção dessas 2 creches para o nosso município, inclusive que é um fato inédito, nós iremos poder atender as crianças da faixa etária de 0 a 3 anos. Para garantir vagas e evitar o atraso do ano letivo, o município, em parceria com o governo federal, está construindo 2 creches. Nós, esse ano, iremos implantar também, em parceria com o governo federal e o Ministério da Educação, o programa Mais Educação, que é um programa contraturno. Então, as nossas crianças que estudam no turno da manhã, principalmente aquelas crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, irão ter aulas no período da tarde. E as crianças que estudam à tarde irão ter aula no período da manhã. Você vai conhecer agora a história de uma dona de casa que não consegue atendimento no Sistema Único de Saúde para o tratamento da alergia que afeta o filho de 11 anos. Ela já não sabe mais o que fazer. Receitas médicas, cremes, remédios. O arsenal foi grande para enfrentar o problema alérgico do filho de Dona Angélica. Qualquer picada de inseto causa irritação na pele do garoto. Um problema aparentemente simples, que até agora está sem solução. Eu fui primeiro no dermatologista, né, consegui vaga. Falaram que simplesmente é a picada de inseto, que não tenho com que me preocupando, né, que isso é normal, uma picada de inseto, simplesmente. E passo alguns medicamentos, mas não vejo resultado. A dona de casa já procurou várias unidades de saúde em busca de um alergista. E não conseguiu nada. Eu fui em vários setor público, né, do SUS, fui no Gilberto Mestrinho, não consegui, me encaminharam para pedir que eu procurasse no Danilo Correia, eu fui para o Danilo Correia, nada, fui naquele Hospital Francisca Mendes, também não consegui. Alguns atendentes que falaram que não tem mais no sistema e outra pessoa me falou que tem sim, que eu tenho que ir em busca e ir atrás até dar certo. Só que fica difícil eu ficar indo em vários lugares e levar não, né? O menino de 11 anos passa por constrangimentos na escola. Eles ficam me apelidando, me excluindo da sala só porque eu tenho essa alergia. Eu não tenho culpa de ter esse problema de pele. Mas se algum médico ou alguém se importasse de verdade, assim, não dar a boca pra fora, mas pudesse se interessar em resolver meu problema, minha vida iria mudar para melhor. Diante da doença, o desejo do garoto é só um. O que mais que você queria agora? Qual o seu desejo agora? Ter uma pele normal. Assim, com alguém, sabe? Ninguém fica me xingando de super pereba, catapora. Ficar sem apelido. Né? Ficar sem apelido e uma pele limpa. Essa questão da falta de médicos especialistas a gente já vem mostrando há vários dias. Então fica aí o apelo para que as autoridades se sensibilizem e tentem solucionar o mais rápido possível essa situação. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a psicóloga Eleonora Cristina Oliveira Pinto, que vai falar sobre a situação do bullying, que também foi retratada aí nessa reportagem. Boa tarde, seja bem-vindo ao Amazonas TV. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. Você ouviu aí o relato, né, desse menino que tem essa alergia e que isso já está afetando as relações sociais dele na escola. Isso é um problema hoje muito comum, né? É isso mesmo, Liliane. Combater o bullying na escola, né, é esperar que a gente possa contribuir para uma sociedade melhor, né? Ele relata esses apelidos e essa criança, ela é uma vítima clássica do bullying, porque com certeza esse problema afetou a autoestima dele. Há um comportamento repetitivo, sem motivação aparente, porque ele não fez nada, ele tem um problema físico, vamos dizer, um problema de saúde, e isso, com certeza, tem causado muito problema para ele na escola. E daqui para frente, quais são os danos, né, psicológicos que uma criança que esteja sofrendo bullying? Existem danos tanto curto, médio e longo prazo. Curto, médio prazo, questões psicossomáticas e emocionais. Por exemplo, ele está dizendo
que ele gostaria de se sentir melhor na escola, ele não tem se sentido. E problemas em longo prazo, até depressão, quando chegar na idade adulta, fobia social, uma fobia escolar, não querer mais ir para a escola, enfim, tudo isso pode acarretar. Então, é um problema da maior importância e a escola precisa combater isso. Então, como é que a escola ela deve funcionar nesse contexto aí? Então, todos os envolvidos no processo educativo, eles precisam estar em combate a esse problema, né? Primeiro, conversar sobre o assunto. Inclusive, por coincidência, nós, agora o mês de abril está fazendo 2 anos do massacre de Realengo, não é? Falou-se muito nesse problema, mas parou-se um pouco de falar. A escola precisa capitanear uma campanha de combate, não só ações pontuais, né, uma conversa, mas assim, envolver todos os alunos, tirar esse estudante do individual e mobilizar professores, equipe técnica, todas as pessoas dessa escola em prol de essa intolerância à desigualdade, à intolerância às minorias, vamos dizer assim, né? É necessário que essa escola possa reconhecer que esse é um problema grave que tem que ser combatido. E os pais? Qual é a orientação para os pais que estão passando por uma situação dessa? Por exemplo, esse caso? Sim, nesse caso, essa criança ela ainda consegue verbalizar o que está acontecendo com ele, né? Mas eu também é importante falar para os pais que notaram alguma diferença no comportamento do filho. Por exemplo, ele chegar com a roupa rasgada ou então não querer mudar drasticamente o comportamento, não querer mais ir para a escola, ter aquela síndrome do domingo, que apresentar também problemas psicossomáticos, né? Diarreia, náuseas, dor de cabeça. Ele está sempre na enfermaria da escola, está sempre perto de adultos. Então, o pai que está mais próximo da criança, a observação é tudo. Então, é necessário conversar com a escola, levar o problema à escola e pedir que ações contundentes sejam realizadas, né? Porque é assim que vai se poder combater esse problema, esse fenômeno mundial e que afeta tantas pessoas e que precisa ser levado a sério pela escola. Mas todos os envolvidos no processo precisam estar juntos nessa parceria para o combate desse problema tão sério. Doutora Leonora Cristina, muito obrigada pela sua participação aqui no Amazonas TV. Uma boa tarde. Obrigada. E como o tema do Fala Comunidade é sobre educação, nós do Amazonas TV e do G1 Amazonas queremos saber se você está satisfeito com a escola do seu filho. Para participar é só acessar o link que está disponível no G1 Amazonas e responder a pergunta. Agora vamos saber como é que deve ficar o tempo nas próximas horas em toda a região. Confira no mapa os detalhes da previsão do CEPAM. Quarta-feira será de tempo nublado e com chuva no Amazonas, Pará e em Rondônia. Nas demais áreas do mapa, céu parcialmente nublado, sol e temperaturas elevadas apenas em Roraima. Mínima de 24 em Macapá e em Manaus. Máxima de 32 em Porto Velho e de 33 em Boa Vista. No próximo bloco, o diretor do Hospital Adrano Jorge vai estar aqui para explicar o cancelamento de consultas e agendamentos de exames na unidade. Veja também, moradores em Tabatinga contam com o apoio de bombeiros colombianos para combater incêndios. Agora aqui na capital, 12h e 23 minutos. Não saia daí que o intervalo é rapidinho e eu volto já.
No início desta edição, nós mostramos a situação de pacientes que aguardavam na entrada do Hospital Adriano Jorge as senhas para o atendimento. Eles foram surpreendidos com a notícia do cancelamento de consultas e marcação de exames. E para explicar o motivo desse cancelamento no atendimento na unidade, nós recebemos o diretor do Hospital Adriano Jorge, Raimson Monteiro. Boa tarde, seja bem-vindo ao Amazonas TV. Boa tarde a você e quem está nos ouvindo e nos assistindo. Diretor, explica pra gente o que realmente aconteceu. Isso foi um problema pontual? Correto. Nós temos um sistema de agendamento de consulta. Esse sistema, ele agenda consultas a cada 15 dias. E os pacientes que foram hoje na unidade, infelizmente, eles iriam receber consulta dia 1º. E dia 1º é um feriado, então, por conta disso, eles não vão ter consulta na quarta-feira. Aliás, no feriado, dia 1º. Mas nós os acolhemos, né? Nós fizemos uma lista dos pacientes que foram lá hoje para reagendar novamente. Então, eles serão distribuídos. Óbvio que houve um mal-entendido, de antemão a gente agradece e pede desculpa dos usuários por conta desse mal-entendido. Nós sofremos algumas adaptações porque é uma ferramenta boa, eficiente do governo federal que nós trouxemos e implantamos. É uma ação boa do governo, não tenho dúvida disso. Porém, nós temos algumas dificuldades e uma delas é essa, de agendarmos a cada 15 dias e quando tem feriado tem alguns transtornos. Então explica para os nossos telespectadores e até mesmo para os pacientes lá, como é que realmente funciona? Como é que eles devem proceder? Eu devo ir a cada 15 dias? Como é que é para fazer o agendamento? Não. O hospital tem uma característica bem específica. Primeiro, ele aceita consultas referenciadas. O que significa dizer isso aí? Significa dizer que ele não gera consultas lá, ou seja, consultas de outras unidades teriam que vir para ser agendadas. São consultas especializadas e referenciadas. O problema é que o hospital é um hospital antigo e que as pessoas vão do interior, daqui mesmo de Manaus, vão tentar uma consulta lá. E não funciona mais assim. Então, nós carecemos dessa divulgação maior para as pessoas e a gente agradece por essa oportunidade de estar esclarecendo. Ou seja, você vai agendar uma consulta no hospital, na Fundação Hospital Adriano Jorge, na unidade próxima à sua residência. Não precisa vir de madrugada tentar uma consulta na instituição. Não, isso é uma coisa inadmissível. Não há necessidade disso. Ou seja, correndo risco de estar na rua, pegando chuva, enfim. Nós já utilizamos algumas estratégias, que é a estratégia do acolhimento. Nós trazemos essas pessoas, já estamos fazendo isso há algum tempo, né? Infelizmente aconteceu esse imprevisto aí, que não é orientação, nós até abrimos uma para apurar o que aconteceu, esse fato, né, de não entrar para o hospital, para ser acolhido, que nós fazemos isso todos os dias. Mas essa questão do agendamento da consulta, a consulta é feita na unidade básica, ou seja, próximo à residência dele, onde ele teve a primeira consulta. O paciente deve primeiro buscar um atendimento na unidade mais próxima de casa. De lá, se receber o encaminhamento que necessita de um tratamento específico... Já é agendado lá mesmo. Aí, mas ele tem que levar o encaminhamento, não é isso? Não. O computador da unidade de base já agenda uma consulta para o Adriano Jorge. Então ele já sai de lá com a data, com a data da consultinha dele. Não precisa ir lá no Hospital Adriano Jorge. Não há necessidade. Então, nós estamos divulgando essa ferramenta. Eu acho que nós precisamos de oportunidade, mais até na mídia, para esclarecer os usuários da grande oportunidade que eles têm de agendar a consulta, não vir de madrugada para a fundação. E no caso dessas pessoas que falaram assim, eu não consegui marcar, qual é a explicação para elas? Elas falaram assim, não consegui marcar, eu vim aqui para marcar, e aí? Tem um grupo de pessoas que vão para o hospital para tentar uma consulta. Primeiro, eu acho que quando o governo optou por essa ferramenta de agendamento pelo sistema, já foi um grande ganho, porque tirou os intermediadores de consulta, né? Alguém que ia para o hospital tentar viabilizar uma consulta para um amigo, enfim, um grupo de pessoas. Isso já foi um avanço muito grande. Por outro lado, faltou mostrar para as pessoas como funcionava o sistema, como funciona tudo isso. Então, acho que, particularmente, nós pecamos um pouco nisso. Mas eu acho que é uma ferramenta nova, né, da tecnologia da informação, que está viabilizando um processo de ajuda do usuário ao sistema. Então, nós estamos numa fase mesmo de adaptação e corrigindo os problemas e os defeitos que nós temos ainda. Então, a orientação é essa. As pessoas que têm alguma necessidade devem procurar uma unidade mais próxima à casa e lá mesmo vai ser encaminhado, dependendo da especialidade, para algum hospital que seja referência, no caso, Hospital Adriano Jorge
ou uma outra unidade, é isso? Correto. Eu vou lhe dar um exemplo bem mais característico. Alguém que sofreu um trauma, quebrou uma perna, que precisa ser... já foi receber o atendimento de urgência no pronto-socorro 28 de agosto. Lá mesmo no 28 de agosto, ele agenda uma consulta para a Fundação Hospital Adriano Jorge para ser atendido pelo especialista da perna. Ou seja, outro não tem dado que ir também, no outro por exemplo, dia. na quarta-feira tem lá um especialista que cuida do joelho. Ele não atende todos os dias, porque senão ele conta qual é o dia que ele vai operar. Ou seja, ele também vai gerar muita demanda e ele vai ter que operar. Portanto, as consultas deles são um dia, ele vai atender só na outra semana, ou atende no máximo 2 vezes na semana. Para não gerar muito doente, porque senão ele não tem, a resolutividade ficará comprometida. E de qualquer forma já vai estar lá a data, né? Não tem que ir outro dia, não tem que se antecipar, é isso, né? Nem ir de madrugada. Eu faço aqui um pedido para a sociedade de que não há necessidade de ir de madrugada para a instituição. Seu nome já vai estar lá, já vai estar agendado, né? Presta atenção na data, você é isso? corrigir, preste atenção na data. Outra coisa, você fica correndo risco, né, de ficar pegando chuva lá fora, mesmo com essa preocupação do acolhimento, há necessidade que você vá no horário. A instituição começa a funcionar às 6 horas da manhã, então 6 horas, 6h15, vá chegando no hospital. De qualquer então, forma, esse também é um pedido que a gente faz também. E de qualquer forma também, não que ocorra mais isso, né, de não poder entrar, né, porque a unidade é pública, né, assim. Claro, essa questão do não entrar, acontecia há algum tempo. Nós fizemos essas mudanças, eu acompanhei um movimento que o secretário de Saúde, Dr. Wilson, fez na SEMA, onde iriam pegar os medicamentos, que eles ficavam numa fila enorme também. Ele construiu um ambiente refrigerado e acolhia essas pessoas. Quando nós chegamos na fundação, nós fizemos isso é feito. Isso aconteceu uma eventualidade, foi um fato particular, mas nós acolhemos as pessoas lá. Outros usuários poderão dizer que de manhã cedo, de madrugada até, nós abrimos os portões para eles entrarem para a unidade mesmo de madrugada. Então isso foi um fato isolado e a gente pede desculpa e eu tenho certeza que esse fato não virá mais acontecer. Tá certo, diretor. Muito obrigado pelos esclarecimentos e uma boa tarde. Boa tarde, eu agradeço pela oportunidade. Eu gostaria só de, mais uma vez, frisar a necessidade de você o usuário não chegar de madrugada na instituição. E a gente está nos esforçando para ajudar cada vez melhor o usuário. Obrigado também. Obrigada mais uma vez. Depois de várias denúncias de mau atendimento na Fundação SECOM, o Ministério Público do Estado do Amazonas convocou a imprensa agora pela manhã para falar sobre o que vai fazer em relação ao atendimento. A TV Amazonas mostrou a denúncia dos pacientes da Fundação SECOM. Demora no atendimento, resultados com até 6 meses de atraso, dificuldades na marcação de consultas. O Ministério Público do Amazonas convocou a imprensa na manhã desta quarta-feira para dizer o que está sendo feito para reduzir esses problemas. Não é a primeira vez que o Ministério Público enfrenta problemas com a Fundação SECOM. O governo do estado passa por ações civis públicas desde a inauguração em 2005. A raiz do problema, segundo a promotoria, improbidade administrativa. Dizem os diretores do SECOM que, pelo menos percebi, que eles não têm uma plena autonomia. A autonomia financeira dele é regrada, tanto pelo Estado quanto pela Cefaz e o Fundo Estadual de Saúde. O Estado já teve que pagar multa por causa do descumprimento de um termo de ajustamento de conduta no passado. Mais de R$500 milhão. Em 2012, diz respeito exatamente ao quê? Essa multa diz respeito ao descumprimento de um termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual nos autos de uma ação civil que tramitou na primeira vara federal da Seção Judiciária do Amazonas e que visava garantir o abastecimento das unidades. E então, como o Estado ele descumpriu esse acordo ao deixar que a Fundação SECOM ficasse desabastecida de alguns medicamentos e produtos para a saúde, e os Ministérios Público Federal e Estadual tiveram que ingressar com essa ação para poder garantir a regularização do abastecimento da unidade. Outra denúncia do Ministério Público é que 2 andares da Fundação ainda estão desativados. Seria a ala do tratamento do câncer infantil. Eu tenho certeza que o que o Ministério Público pode fazer dentro das suas atribuições para garantir ao cidadão um atendimento de qualidade, nós temos feito.
E todo ano o problema se repete. Toneladas e toneladas de pescado são desperdiçados lá na Feira da Panaí. Enquanto isso, o novo terminal continua sem funcionar. Esta é a cena mais comum vista nos últimos dias no atual terminal pesqueiro situado na Feira da Panaí, zona sul de Manaus. Funcionários da limpeza pública recolhendo jaraqui, peixe popular no estado, e jogando no lixo. Acredito que mais de 10 toneladas está sendo jogada diariamente. E o rastro do desperdício está em todo lugar no atual terminal, atraindo urubus, dezenas deles. Na manhã desta quarta-feira, ocorreu a primeira reunião entre associados e pescadores, que buscam uma solução para evitar tanto desperdício. De acordo com o presidente da Federação de Pescadores do Estado, jogar pescado fora, aqui em Manaus, já virou uma cultura. Tenho até vergonha de falar isso, mas tem que ser dito. Vergonha de dizer que isso é uma cultura. No período dessa época que começa a safra, se jogar toneladas de alimentação fora, exatamente pela falta de uma política pesqueira voltada para o abastecimento e, sobretudo, a descentralização do excedente que é jogado no lixo, que poderia ser aproveitado e até para fazer o adubo, para ajudar na produção de ração animal. Os pescadores e associados também reclamam da impossibilidade de pagar aluguéis aos proprietários das balsas, que atualmente servem como terminal de desembarque. Mas as condições não são nada boas. Há buracos no piso, fios e diversos materiais amontoados. Seu Raimundo é pescador e acaba de chegar da região dos Solimões. Ele também reclama das condições do atual terminal de desembarque. Tem muito motor, aí o barco não pode chegar na beira, fica distante, né? Acho que a balsa é pequena. O problema é esse. Qual seria a solução, na sua opinião? É mudar de ideia, né? Ir para lá, para outra, que é maior. Enquanto pescadores e associados reclamam, o novo terminal pesqueiro de Manaus continua sem uso, apesar da prefeitura ter anunciado que seria inaugurado durante a Semana Santa, o que não ocorreu. Mas a burocracia federal, que isso foi custeado com dinheiro do governo federal, impediu que o prefeito fizesse isso. Amanhã, dia 18, às 10 horas da manhã, por iniciativa do vereador Arlindo Júnior, a Câmara Municipal de Manaus realiza a sessão solene em homenagem ao centenário dos bois, caprichoso e garantido de Parintins, cuja dedicação e tradição dos seus brincantes levaram a cultura popular do nosso folclore pelo Brasil e o mundo. Depois do intervalo, como foi a apresentação da ópera Um Baile de Máscaras no Teatro Amazonas e no Comida de Boteco, uma receita de petisco com linguiça de pernil. Hora de acertar os relógios. Agora aqui na capital, 12h39, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta e com uma dica para você. Como substituir alimentos que tiveram aumento no valor por outros bem mais em conta e que possam dar sabor e aroma agradável na hora de preparar a refeição. É o que você vai saber agora com Rubens Medeiros, que está com uma nutricionista. Boa tarde, Rubens. Oi, Lili. Boa tarde, amigos do Amazonas TV. Muito obrigado pela sua audiência. Você viu aí na feira, no mercado, tomate pela hora da morte. Então, nós do Amazonas TV resolvemos dar a dica para você, dona de casa, para você que se arrisca na cozinha também. Que tal trocar o tomate, o extrato de tomate usado aí em pizzas, lasanhas, macarrão, pelo molho, pelo extrato da melancia. Muito mais barato, nutritivo também. E a gente vai ensinar você de casa como é que faz agora. A nutricionista Janaína Costa, aqui do SESC, está aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pela presença aqui no Amazonas TV. Vamos ensinar o pessoal de casa. Primeiro tem que bater 1 quilo de melancia com um copo d'água, coar, bate com o caroço e tudo, coa e depois? Sim, depois a gente vai pegar e vai levar ao fogo. Essa batida, né, essa mistura que já foi batida e coada. E aí você vai... Pode acender o fogo. Você vai misturar essa batida no fogo juntamente com cebola picada. Uma cebola? Isso. Um dentinho de alho. Pisadinho. Isso. Salsa a gosto.
Amido de milho. Amido de milho ou farinha de trigo, 2 colheres de sopa. Para engrossar. Isso. O que mais? Orégano a gosto. Temperinho especial. Isso, aí você pode colocar os temperos que você gostar. Eu tô colocando também uma folha de louro. Depois disso é só mexer, misturar tudo, esperar engrossar? Isso. Mexe bem, deixa engrossar. E aí você vai ter um molho. De melancia. Molho de melancia. E o valor nutricional disso? Dá no mesmo, doutora, que o tomate? Bom, a melancia, assim como o tomate, ela também é rica em licopeno, né? Que ajuda a prevenir, a combater os radicais livres, que fazem com que aconteça várias doenças no nosso organismo. Então, prevenindo os radicais livres, você combate o câncer, assim como também ela é rica em outras vitaminas, como vitamina A, vitamina C, minerais como cálcio, ferro e fósforo também. Saúde e economizando melhor ainda. Com certeza, a saúde, você vai economizar muito mais do que está comprando tomate caríssimo, com as mesmas propriedades nutritivas. Tá dada a dica, então. Obrigado pela participação. Gente, aí, fazer um tempero especial, só é mexer, esperar engrossar e coloca aí na sua pizza, na sua lasanha, fica à vontade. Lili, bora testar, ver se é bom mesmo. Tá certo, depois me conta. Obrigada, Rubens. E agora o Comida de Boteco, o prato que você vai ver hoje e também vai aprender a fazer é a linguiça de pernil com farofa maluca do Bar Ferrugem. O criador Thiago Santana participa há 3 anos do Comida de Boteco. Ano passado ficou em 3º lugar. Este ano ele trouxe o prato linguiça de pernil com a farofa maluca. Anote os ingredientes: 2 unidades de linguiça de pernil. Para a farofa, 1 punhado de farinha branca, 1 ovo, 50 gramas de bacon, 30 gramas de banana prata em cubos pequenos, 20 gramas de macaxeira, palha frita e 1 colher de sopa de manteiga e sal a gosto. Para o vinagrete, 20 gramas de cebola roxa, 20 gramas de tomate, 20 gramas de pimentão colorido, 20 gramas de talo de salsão, 10 gramas de azeitonas pretas, azeite, vinagre e sal a gosto. Vamos ao preparo. Leve a linguiça ao forno, depois faça a farofa. Coloque 1 fio de óleo, 1 colher de manteiga, a banana, o ovo. Frite ao lado, depois misture. Coloque o sal, a farinha branca, a macaxeira frita e o bacon desidratado. Para o vinagrete, coloque o pimentão colorido, o talo de salsão, cebola, azeite, vinagre e sal a gosto. Retire a linguiça, corte em rodelas e organize o prato. Foco mesmo nas coisas da nossa raiz, por exemplo, a farofa. A farofa, todos os meus pratos, todos os anos tiveram uma farofa. Então essa farofa maluca aí é porque é uma coisa de caboclo mesmo, que nem eu que gosto da farinha, do ovo. Mas é bem legal. Na noite desta terça-feira foi apresentado no Teatro Amazonas a ópera Um Baile de Máscaras. A história se passa na cidade americana de Boston, no século XVII. O governador se apaixona por Amélia, mulher do amigo e secretário de Estado Renato. Amélia corresponde a esse amor. O espetáculo é uma homenagem a um dos maiores nomes da ópera mundial, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, um compositor de óperas do período romântico italiano. Naquela época, ele era considerado o maior compositor nacionalista da Itália, assim como Richard Wagner era na Alemanha. A ópera italiana é conhecida por ópera italiana por causa do Verdi, né? Então, pensem no maior jogador, no melhor jogador de futebol, Pelé. Então, é o Verdi na música, na ópera italiana. E para contar essa história, o concerto estava composto pela Orquestra Experimental do Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, o Coral do Amazonas, a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro e solistas renomados, como Daniela Carvalho. Primeira vez fazendo Amélia, no Baile em Máscara, com o mestre Malheiro, com um elenco fantástico. Eu não podia estar mais feliz. O solista mexicano Oscar Velázquez participou pela primeira vez do festival e se encantou com o profissionalismo dos artistas locais e, claro, com o Teatro Amazonas.
Este teatro es muy importante a nivel internacional y claro que esperaba que fuera un nivel muy alto, pero pues no hay como vivirlo. As outras apresentações do concerto com a música de Verdi estão marcadas para os dias 21 e 29 de abril e 1º de maio. A gente homenageia o Verdi esse ano com Bala em Máscara e com a Traviata, que vai circular pelo Centro de Convivência e no Teatro da Instalação. Então, esse ano, 2 óperas de Verdi no festival. Quem foi prestigiar o espetáculo gostou do que viu. Todos nós escolhemos um pouco a peça que vamos assistir, né? As mais conhecidas, mas algumas como essa realmente estão me surpreendendo. Eu não a conhecia. E por hoje é só. Eu te espero amanhã a partir do meio-dia. Até lá! Curtição e atitude, Malhação. Hoje, 15 para as 6 da tarde. Assista agora, Globo Esporte.